Olá, turminha do quarto ano. Vamos de história? Então tá. Capítulo 2, página 10 no nosso livro de história. Nós vamos tratar de dois grandes povos, sumérios e egípcios, tá? Entendendo que esses povos também vão se utilizar da agricultura, ou seja, a agricultura vai ser a principal razão de ocupação de territórios aonde eles iriam habitar. Por isso, nós dizemos que tanto os sumérios quanto os egípcios vão ser povos sedentários. Atentem aqui, ó. A agricultura, ela foi um marco muito importante na questão histórica de todos os povos. Por quê? Assim como os sumérios e os egípcios, outros povos virão depois deles, entendendo que a fixação de um território, de um lugar para morar, para viver, vai fazer parte contínua da humanidade. Certo até aqui? Vamos lá então. Os povos sumérios, tá? Os povos sumérios, eles vão estar localizados na região da Mesopotâmia. O que isso quer dizer para nós agora nesse momento, tá? A Mesopotâmia é hoje onde se localiza o Iraque, que infelizmente a gente sabe que existem muitas guerras, né? Então, por isso que conhecemos mais de nome. Porém, antigamente conhecida como Mesopotâmia, tá? O povo sumério, ele vai ser pioneiro no sentido que eles vão estar utilizando da observação, já que o território deles se localizavam entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, eles tinham uma extensão de terra para que eles pudessem plantar. Porém, eles percebem que, opa, eu posso levar essa água dos rios para mais distante. Então, eles vão ser os primeiros a desenvolverem um canal de irrigação. O que isso quer dizer? Eles vão construir dutos para que essas águas cheguem em terras mais distantes e que eles possam utilizar essa terra mais distante também para o plantio. Então, eles são pioneiros nisso. Os egípcios, tá? Os egípcios, nós vamos entender ali no nosso livro que eles vão estar localizados na margem do rio Nilo. O que acontecia com os egípcios? Isso é muito importante a gente entender, porque eles utilizavam muito da relação, do relacionar e da observação. Por que a prof está dizendo isso? O rio Nilo, em determinada época do ano, ele tem enchentes, ou seja, as águas sobem e alagam determinado local. Porém, eles começaram a observar que, fora desse período de cheia, eles poderiam estar também utilizando essa terra, que era uma terra bem irrigada. E quando havia os períodos de cheia, de enchente, que eles poderiam estar utilizando essas águas, esse terreno encharcado, para também utilizar num determinado tipo de plantio. Nós sabemos, por exemplo, que as plantações de arroz, elas são feitas embaixo da água, num terreno mais encharcado, com um nível de água um pouco maior. Então, os povos egípcios, eles são também pioneiros nesse sentido da observação. Eles observam o período do ano em que isso vai acontecer, eles observam o que eles podem plantar quando tem os períodos de cheia e quando não tem esses períodos, e eles começam a relacionar isso com a sua vivência, com a sua vida. Entendido até aqui, meus amores? Qualquer dúvida, não esqueçam, né? Temos os nossos canais de comunicação. Então, nós percebemos que a agricultura nesses povos, eles vão ser primordiais, eles vão ser de muita importância, assim como nós já vimos lá nos povos nômades, como vimos nos povos sedentários, que a agricultura vai fazer parte da história da humanidade, porque a humanidade ela precisa sobreviver, ela precisa subsistir, certo?
Então, vamos ali, ó. Eu quero comentar com vocês as atividades do livro. As que a prof foi recebendo, tem algumas coisas que eu acho que a gente pode esclarecer. Na atividade 1, por exemplo, vocês têm ali um mapa, que é um mapa que se chama Crescente Fértil, tá? O que que vai acontecer? Ali nós temos a localização da Mesopotâmia e do Egito, e os rios que estão à margem desses territórios, ou seja, nós temos o Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, auxiliando o povo sumério, e temos o rio Nilo no Egito, também auxiliando o povo egípcio, tá? No quadro que nós temos ali embaixo, por exemplo, eu vi que houve umas dúvidas ali. No local Egito, nós vamos ter o conhecido Rio Nilo, que a gente ainda vai falar mais ao longo da matéria de história sobre ele, tá? Nós vamos ter como atividade principal nesse local a agricultura. Básico, a agricultura, porque, como a prof já falou, eles vão observar e vão, nos períodos de enchente, plantam determinado alimento, no período em que o rio está mais baixo, porém a terra ainda está irrigada, está ainda fértil, eles utilizam de outros tipos de plantações para sobreviverem, tá? No local da Mesopotâmia, nós sabemos que ali é o local do povo sumério, tá? Nós temos o rio Tigres e Eufrates, e aqui eu vi que apareceu uma dúvida. Tá? E isso é importante a gente esclarecer. Nas atividades do povo sumério, além da agricultura, eles são os primeiros que fazem os canais de irrigação, ou seja, levam a água através de. Eles fazem caminhos para essa água percorrer, para que chegue num outro ponto de terra, tá? Então, como atividade nesse quadro, o correto é a gente afirmar que no local da Mesopotâmia era a agricultura mais a irrigação. Certinho? Então, ali, a atividade de número 2, meus amores, essa aqui é uma atividade de interpretação. Lembro que nós falamos ontem na aula online, que nós tivemos de português, que a prof falou, a gente precisa interpretar, ler, assimilar, entender o que a questão está me pedindo para que eu faça. Porém, ali, ó, há mais de 4.000 anos, os seres humanos realizaram atividades às margens do rio Nilo. Nesse período, ocorreram mudanças e algumas atividades permaneceram. Ou seja, o que ela está nos dizendo? Que há mais de 4.000 anos, muita coisa aconteceu, houve mudanças. Mas o que está nos perguntando? Para a gente observar aquela imagem, aquela fotografia e marcar um X na atividade que é permanente. Ou seja, que apesar de ter se passado 4.000 anos, essa atividade permanece. Muitos marcaram a segunda opção, que é onde diz ali a população continua, a praticar agricultura longe das margens do rio Nilo por causa das enchentes periódicas que destruíram as plantações. Atentem aqui, o que a prof falou? Que o povo egípcio utilizava também os períodos de enchente para que as plantações também ocorressem. Eles não podiam parar de plantar porque aquela margem estava cheia, estava alagada. Então, essa não é correta, porque eles não paravam. Olhem só, a correta é a terceira questão. Assim como lá no passado, a agricultura continua sendo praticada nas margens do rio Nilo pelos egípcios. Então, essa é a afirmação correta, porque é a atividade permanente que continua, apesar de 4.000 anos já terem se passado, o povo egípcio ainda continua a plantar nas margens do rio Nilo.
certo? Questão interpretativa, meus amores, bem tranquilo, tá? No próximo capítulo a gente vai estudar as povoações ao longo do tempo, tá? Então, na nossa próxima videoaula de história, nós vamos estar vendo, de novo, vem trazendo o povo nômade, sedentários, sumérios e egípcios, chegando e percebendo que nessa construção há uma linha de tempo entre esses povos. E é isso que a gente vai entender na próxima aula. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau.